Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, gente, vamos aqui rapidinho conversar sobre esse assunto que é curto, fácil, simples, porém muito importante, tá? Porque a gente precisa conhecer cada conjunto para poder avançar no estudo da álgebra, principalmente assim dizendo, né? Porque a gente vai falar em funções, a todos os momentos a gente vai estar falando em conjuntos reais e tal, toda uma galera. E aí a gente precisa conhecer cada um deles, tá bom? Então, vou apresentar para vocês aqui os conjuntos numéricos, bem rapidinho, tá certo? Vejam aí que na nossa folha, no nosso quadro aí já está 5 conjuntos, né? Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, tá? Então, vamos lá. Os naturais representados por esse N maiúsculo, com essa barrinha dupla aqui, tá? São os números que surgiram da necessidade de contar. Então, ó, nós temos aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Essa questão do zero ser ou não natural é bem polêmica, tá? Mas eu vou colocar o zero nos naturais aqui por um motivo. Eu vou colocar aqui, ó, porque caso vocês vejam essa notação, ó, não só para os naturais, qualquer conjunto com um asterisco, ele está eliminando o zero, tá? Então, nós teremos aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, tá? Então, esses são os naturais, são os números mais naturais que nós temos, que surgiram da necessidade da gente contar. Bom, os inteiros, que é representado por um Z maiúsculo com a barrinha dupla aí, como vocês estão vendo, tá? Eles já surgiram da necessidade da gente fazer operação aqui, ó, nos naturais, tá? Então, quando a gente fala em inteiros, tá certo? Nós temos aí os naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E nós temos os negativos, porque a gente sabe que quando a gente subtrai, né, faz algumas operações, o resultado pode sim dar negativo, mesmo sendo com números positivos. Mas esse é assunto para outro momento, tá? Aí nós temos aqui, ó, o menos 1, temos aqui o menos 2, menos 3 e assim por diante, tá? Mesma coisa, se vier o Z com asterisco, ele elimina o zero. Uma observação importante que eu queria fazer com vocês aqui é o seguinte: se vocês virem algo do tipo o Z, né? Esse Z aí dos inteiros com um sinalzinho de mais, ele está tomando os inteiros positivos, tá certo? Então, nós não teríamos nenhum dos negativos, começaríamos aqui do 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, os naturais, não é verdade? E se vocês pegarem aqui, ó, o Z com com sinalzinho de menos, a gente está tomando os negativos. Então, vem lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, até o zero, tá joia? Então, fica aí essa anotação. Eu queria que vocês observassem o seguinte, que todo número natural aqui, né, ele está aqui dentro dos inteiros, tá joia? Ou seja, todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro vai ser o natural, porque o número negativo também é inteiro, tá? Nessa configuração aqui. Bom, aí temos um outro conjunto aí, tá, que são os racionais. Gente, razão na matemática significa divisão, tá? Na forma de fração. Então, os racionais são todos os números que a gente conseguir escrever assim, ó, na forma de fração, tá certo? De forma que o nosso numerador e o nosso denominador sejam números inteiros e, claro, o nosso denominador não pode ser zero, porque não existe divisão por zero, não é isso? Então, basta pegar dois números aqui e escrever um sobre o outro, que a gente vai ter um número racional, desde que o número de baixo não seja zero. E aí, gente, aparecem três famílias importantes, que são números racionais, tá certo? Bom, primeira delas, os inteiros. Qualquer número inteiro, ele é um número racional. Basta eu pegar aqui, gente, qualquer número e colocar sobre 1, tá joia? Segunda família, que são os racionais, os nossos números decimais. Então, qualquer número decimal, tá? Ele também é um número racional. E temos também as nossas dízimas periódicas. Bom, alguém pode estar se perguntando assim, né? Qual é a diferença entre o número decimal e uma dízima periódica? Ó, o número decimal e a dízima periódica, tá? O número decimal e as dízimas, eles têm vírgula. Só que o número decimal, ele acaba, tá certo? Por exemplo, deixa eu botar aqui um exemplinho. Imagina o número 0,777, acabei. Isso aqui é um número decimal, tá certo? Seria uma dízima se ele não acabar. Deixa eu colocar aqui um exemplinho. Imagina isso aqui, ó. 0,7777. Vejam que eu coloquei as reticências.
tá? Que eu também posso escrever esse cara assim, ó, 0,7 e um tracinho em cima, tá? Então, essa é a diferença entre o número decimal e uma dízima. O número decimal, assim como a dízima, tem vírgula, mas o número decimal acaba. Já a nossa dízima, ela não acaba. Quando é que uma dízima ela é dízima periódica? Quando ela começar a repetir alguma coisa. 0,7777, né? Deixa eu colocar aqui um outro exemplo. Imagina o número 12,4 aí, 5757, tá certo? Então, são exemplos de dízimas periódicas. Então, tanto os números inteiros quanto os decimais, quanto as dízimas periódicas, são números racionais. Ou seja, conseguimos escrever esses caras na forma de fração. Como é que eu encontro a fração geratriz de um número decimal ou de uma dízima periódica? Esse é um assunto para uma próxima aula, tá joia? Por enquanto a gente está só identificando quem são esses caras. E se o meu número, né, não for possível escrever na forma de fração, ele é um número irracional. Então, incluído aqui, ó, as nossas dízimas não periódicas, tá? Ou seja, são todos aqueles números que tem vírgula, não acabam, tá? Pois são dízimas, porém não vai repetir nada. Aí é difícil a gente colocar uma definição, mas eu vou colocar alguns exemplos, tá? Um exemplo, o π. O π a gente sabe que ele é aproximadamente 3,14, mas ele não é isso. Ele é 3,14, 16 e aí vai, tá certo? Outros exemplos são as raízes não exatas, raiz de 2, raiz de 3, tá? Mas resumindo é o seguinte, quando o meu número puder escrever na forma de fração, ele é um número racional. São os inteiros, decimais e dízimas periódicas. Quando ele não puder escrever na forma de fração, forem dízimas não periódicas, ele é um número irracional. Daí, gente, eu quero que vocês observem o seguinte gráfico, tá? Nós temos aí, ó, vocês parem um pouquinho para observar, os naturais, tá certo? Os naturais, conjunto infinito, né? Observem que eles estão dentro dos inteiros. Então, os inteiros é um conjunto também infinito, porém um pouquinho maior, que contém aqui os nossos números naturais. Aí vem os racionais, que contém toda essa galera e alguns outros a mais, tá certo? Aqui, ó, conjunto bem grandão. Disjunto dele, né, separado dele, nós temos aqui os nossos números irracionais. E aí, como vocês sabem, se a gente juntar todo esse povo aí, forma o nosso famoso conjunto dos reais, tá certo? Quem são os reais, gente? Os reais, nada mais, nada menos, tá, do que a união dos nossos racionais com os nossos irracionais, tá joia? Então, praticamente, todos os números que nós conhecemos, eles são números, são números reais, tá joia? Bom, você deve estar se perguntando, Rômulo, e os... Rômulo, e os complexos, né? Gente, os complexos vai ser um conjunto maior que esses, que contém todo mundo, tá? Conjunto dos complexos, porque ele admite raiz de número negativo, toda essa história, tá? Mas isso aí é assunto também para um outro momento. Tá joia, galera? Valeu! Espero que todo tenha ficado bem claro para todo mundo aí, tá? E não esquece, curte, compartilha, comenta, qualquer dúvida à disposição. Valeu!